Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos novamente para mais um dia de aula, né, de Contabilidade Rural 2. Espero que vocês tenham aí passado uma semana muito boa, né? Acredito que a maioria fez aí as atividades, né? A atividade em si que a gente passou na semana passada. E repetindo, né? Hoje nós temos aula síncrona, amanhã vocês têm atividades, tá bom? Com exceção aí da nossa querida aluna Josiane, né? Que a gente vai estar passando essa atividade aí posteriormente para ela estar entregando no e-mail, tá? Mas os demais, basicamente amanhã, tem que entregar essa atividade no portal SIGA, tranquilo? Bom, então semana passada, a gente falou aí um pouquinho do início da contabilidade rural, tá? Descrevendo alguns conceitos, o que seria contabilidade rural, né? Entrava aí a contabilidade zootécnica, entre outros tópicos, tá? Então nós vamos dar sequência, continuidade nessa disciplina, tá? E hoje, pessoal, nós vamos estar falando aí um pouquinho do fluxo, né, em si, dessa atividade tão importante, a atividade rural que está crescendo, tá? Então, surgindo dúvida, vocês podem estar perguntando, tá, pessoal? Vocês podem estar aí abrindo o microfone e, basicamente, a gente vai estar respondendo aí a pergunta de vocês, tá ok? Pessoal, 7h15 eu faço chamada, tá? Então, como eu avisei aí na primeira aula sobre a questão das chamadas. Então, esse semestre, pessoal, infelizmente, né, ou felizmente, nós vamos ter a chamada, tá? Reprova, tá? Infelizmente, se o aluno não acompanhar, não fazer as atividades, acaba reprovando por falta, tá? Diferente dos PLSEs. Então, tem alguns alunos aí que já estão começando nesse caso, a ter essa concepção, né, que nós vamos fazer chamada, tá? E isso foi decidido aí pela coordenação, pelo CONEP, tudo, né, relacionado a esse semestre, pelo acesso remoto que a gente tem. Então, agora a gente vai fazer essa chamada, tá bom? Então, daqui a pouquinho, daqui 7 minutos, 7h15, eu faço a primeira chamada e no final da aula tem outra chamada também, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre a cultura temporária e a cultura permanente, tá? Vamos falar um pouquinho do custo e a despesa na agropecuária, qual que é essa diferença, né? Qual que é a diferença que tem em si dessas duas, né, contas, custo e despesa, tá? A contabilização desde o plantio até a colheita e como se contabiliza o beneficiamento da colheita, tá? Algumas de vocês têm noção do que seria uma cultura temporária e cultura permanente? Já viu sobre esse conteúdo? Pode dizer para a gente qual que é a diferença? A temporária seria aquela que colhe mais rápido, né? Isso, Aquela permanente seria tipo, sei lá, não sei se entra, né? Mas tipo eucalipto que você planta e demora lá anos e anos, né? Até chegar o ponto certo, né? De isso, utilizar ele. exatamente. Existe a questão, exatamente, Josiane, você está correto, tá? A cultura temporária é aquela cultura que tem um prazo menor de colheita. E a permanente, vamos dizer assim, é aquela cultura que você não arranca a planta pela raiz, você arranca apenas os frutos dela, tá? Então, seriam os frutos que aí tem a caracterização da cultura permanente. É o que a gente vai explicar. Existe o custo em si, né, desse setor agropecuário e também tem a despesa. Então, existe uma diferença, né, do que a gente vê no comum aí da empresa comercial ou industrial, tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão, tá? Eu acredito que na próxima aula aí a gente entra com alguns exercícios já para vocês fazerem e entenderem sobre essa questão, tá? Da parte de cultura temporária, como que faz os lançamentos, como que faz os razonetes, como que faz a apuração do resultado em si, dentro aí de um contexto do fechamento do balanço patrimonial dessa cultura da área agropecuária, tá ok? Mas está correto, cultura temporária tem um prazo menor, tá? Varia aí de 3, 4 meses, tá? E tem a cultura permanente, que é uma cultura que você não arranca a planta, né? Vamos dizer assim, pela raiz. É uma caracterização, ou seja, você só colhe os frutos, tá? Uma cultura, quando você não colher ela pela raiz, arrancar ela, automaticamente você só colheu o fruto, ela é considerada uma cultura permanente, tá? Então, quando a cultura é classificada no imobilizado, tá? Quando ela é classificada como estoque também. Então, existe essa diferença. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão, tá? Quando se inicia a depreciação das culturas?
diferente, né, da depreciação que a gente tem numa empresa comercial, tá? Por quê? Porque na empresa comercial nós temos aí uma depreciação de um bem tangível, né? Móveis, equipamentos, tá? Entre ali a questão do imobilizado, então algo tangível. Mas como que funciona a depreciação das culturas, tá? Onde pode ser classificadas as perdas agrícolas, como geadas, secas, granizos. Então isso aqui, em diversas regiões aí do Brasil, nós temos, tá, essa classificação. Então, pode ser diferente do Mato Grosso, pode ser diferente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas tem a classificação em si relacionada às perdas agrícolas. Temos questão também dos custos indiretos na agricultura. Quando é que entram os custos indiretos? Tá? Então, a gente sabe que os custos diretos é aquilo relacionado à produção, diretamente à produção, e os custos indiretos, de uma maneira geral, também tem essa classificação na agricultura. É o que nós vamos conhecer um pouquinho aí, tá? Bom, então a gente inicia com as culturas temporárias. O que representa a cultura temporária? Tá? Então, como que a Josiane falou, a gente vai complementar falando sobre essa questão, tá, das culturas temporárias. Então, quando a gente fala no que tange a contabilidade agrícola, a gente deve considerar basicamente o tipo dessa cultura. Por quê? Porque a gente tem que classificar, né, tem que fazer o lançamento correto e basicamente a gente tem aí a demonstração do resultado no final, tá? Então é a questão, cultura temporária ou cultura permanente, né, chamada perene também. Pode ser que em algumas bibliografias vocês encontrem essa questão da cultura permanente chamada perene, tá? Então, temporária, qual que é a definição em si? São aquelas, pessoal, sujeitas ao replantio após a colheita, tá? Então, normalmente, a gente pode considerar aí que o período de vida é curto dessa planta, tá? Então, é uma cultura que não ultrapassa aí os 4 meses, vamos dizer assim, tá? 3 meses dá para colher? Algumas sim, tá? Algumas vai até 4 meses. Então, após a colheita, elas são arrancadas do solo, tá? Para que seja feito um novo plantio. Então, é isso que a gente classifica as culturas temporárias. É bem fácil, é simples, né, da gente entender essa questão da diferença. Então, nós temos como exemplo aí o soja, o milho, né, o arroz, o feijão, a batata, os legumes. Então, se a gente for colocar na contabilidade, a gente classifica ela como temporárias. Como que se faz o lançamento? É o que nós vamos ver posteriormente dessa diferença das duas, tá? Então, esse tipo de cultura, ele é também conhecido como anual, tá? Como a gente já falou aí anteriormente, dentro dessa questão do exercício, né? Como que funciona o exercício? Cultura temporária varia de 3 a 4 meses. Então, inicia um exemplo em 1º de janeiro e finaliza lá em 31 de abril, tá? Então, esse é o exercício social dentro de uma cultura temporária. É o que nós vamos ver também dentro desse destaque das culturas, tipos de culturas, tá? Então, pessoal, esses produtos, eles são contabilizados no ativo circulante, tá? Como se fosse um exemplo aí de uma indústria, né? Um estoque em andamento. Então, quando se planta, tá lá na lavoura, né? Plantou, germinou e está crescendo, então nós temos que contabilizar, tá? Como se contabiliza? Estoque em andamento. É como numa indústria, né? Que a gente tem aí uma fabricação de diversas etapas, né? Dentro de diversas etapas, nós temos a classificação. Temos o estoque final, já finalizado o produto, e temos o estoque em andamento de uma determinada mercadoria, um produto, tá? Então tem essa classificação. Então, dessa forma, todos os custos, eles serão acumulados. Em qual subconta? Nós temos a questão da cultura em formação, tá? O arroz, o trigo, o alho, a cebola, e também tem a contas de culturas, da conta culturas temporárias, que entra mais alguns tipos aí de cultura em si, tá? Pessoal, deixa eu só parar aqui para a gente fazer a chamada, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês escrevam, para a gente não demorar tanto, escreva o nome de vocês aí no chat, tá? Por quê? Porque eu vou saber o horário que vocês entraram, a partir de agora, eu finalizando, quem entrar depois só vai ter a presença na segunda aula, tá bom? Então, vou pedir que todos vocês aí, escrevam o nome no chat, tá? Agora são 7h15, então a gente tem aí como a chamada. E depois, no final, eu vou anotar no papel e fazer o lançamento no sistema, tá bom? Então, vocês podem colocar aqui, deixa eu ver aqui, a Josiane já escreveu, a Eva também, a Daiane, temos mais duas, né? Deixa eu ver aqui. A Luana, temos mais uma.
Vamos ver aí. A Sara também já escreveu, prof. A Acho que Sara. tá bom. Uhum. Ela escreveu depois Ah, de mim. tá, que não aparece aqui para mim, mas deixa eu abrir novamente aqui. Deixa eu ver. Vou pedir que a Sara digite novamente, Sara. No chat aqui não apareceu, tá? Então, por gentileza. Eu tenho vocês aqui na tela, mas só para a gente. Agora sim, tá? Porque não apareceu mesmo na minha tela. Deixa eu só. Mas mesmo assim eu faço um print também da tela, mas é bom a gente ter esse registro. Tranquilo. Então já está aí já com a presença, tá? Nessa primeira aula, e no final da aula a gente faz aí a questão dessa revisão das presenças, tá ok? Então, pessoal, continuando sobre essa questão dos produtos que vão ser contabilizados no ativo circulante, então dessa forma todos os custos vão ser acumulados, tá? Então, os custos, pessoal, que compõem essa rúbrica, né, como a gente pode dizer assim, os materiais que compõem a produção, tá, vai ser sementes, fertilizantes, vai ser um pouco diferente aí das mudas, né, demarcações de mão de obras, encargos, é tudo relacionado em si os custos diretos. Então, nós temos combustível, temos seguros, serviços profissionais, inseticidas. Então, vocês vão ver que na classificação do lançamento vai ser referente àquilo que você vai utilizar para o plantio, tá? Então, lembre-se, sementes, adubos, fertilizantes, tudo entra como a questão dos custos, tá? Temos a depreciação de tratores, imobilizado na cultura em apreço, que a gente vai explicar para vocês, mas isso tem a composição em si nos lançamentos, tá? Então, pessoal, já em se tratando de uma única cultura, que é o mais raro de ocorrer, nesse caso a gente fala a questão da cultura da soja, né? Todos os custos se tornam diretos à cultura, então sendo apropriados diretamente. Um exemplo, eu vou plantar somente soja na minha fazenda. Então, basicamente, todos aqueles custos envolvidos é para a cultura de soja. É claro que a gente sabe que nós temos aí a soja, depois o milho e o safrinha, fica também mais fácil, né, a gente compreender como que a gente vai alocar esses custos. Então, cultura, terminou uma cultura, automaticamente já tem outra, então fica mais fácil. Mas e se eu plantasse milho, soja, arroz ao mesmo tempo? Como que eu faria, né? Daria para a gente fazer o rateio, né, ou a alocação desses custos diretos? Daria, né? Aí teria a questão da pessoa ter uma observação em si, ou um destaque, né, uma anotação corretamente, uma pessoa que faça isso, mas é o que não ocorre em fazendas, pessoal, que não tem um controle mais apropriado, tá? Em que sentido? Um controle dos custos, né? Às vezes o trator ele abastece lá, o combustível em si, o diesel, para uma determinada cultura e ele acaba indo para outra. Então aquele valor computado vai para a cultura do soja, mas foi utilizado o trator, o combustível para a cultura do arroz. Então tem algumas fazendas que não têm esse controle propriamente dito. As grandes fazendas, os grandes grupos, sim, tá? Que tem basicamente essa parte aí vamos dizer assim, da anotação, tá? Anotação em si, propriamente dito, de uma cultura em geral. Então, existem várias culturas, né? Fato que ocorre com maior frequência a necessidade do rateio dos custos indiretos, como eu falei para vocês, tá? Proporcional a cada cultura. Vocês sabem que a contabilidade, ela é extremamente importante, tá, pessoal? Ontem eu até estava ministrando aula para o pessoal de sistema de informação, contabilidade de custos, e na semana passada, tinha um aluno que perguntou sobre essa questão, né? Como fazer o controle. E aí a gente passou algumas dicas para ele, e ontem eu perguntando, ele falou que agora a empresa dele, por ser microempreendedor individual, não deixa de ser uma empresa, tá, pessoal, individual, ele falou que agora está se adequando, né? Essas normas, essas anotações. Por quê? Porque a contabilidade, ela te traz o quê? Informações, pessoal, precisas para a tomada de decisão. É importante, tá? Um exemplo, um comércio, uma indústria, uma fazenda que não faz esse controle propriamente dito, ela tem dificuldade depois para finalizar a sua contabilidade em si, tá? É importante para você fazer a apuração, se deu lucro, se deu prejuízo. Hoje a gente não faz isso, né? A pessoa física, ela pode fazer a contabilidade? Pode, né? Por que muita gente não faz? Porque não é obrigatório pelo fisco, não é assim? As empresas, elas fazem a contabilidade, pessoal, porque primeiro que é obrigatório para entregar relatórios ao fisco, e segundo, para ter um controle permanente na empresa, tá? Então é importante a gente perceber que nesse caso a parte da contabilidade ela é precisa, é uma ciência social, não é uma ciência exata, né? Como a gente sempre fala, mas é importante que vocês tenham esse controle minucioso,
tá? Fazendas de grande porte que tem esse controle, basicamente, tem aí uma informação mais precisa para tomar decisão. Um investimento, né? Compra aí de equipamentos. Então, é importante que vocês analisem, verifiquem essa questão dos lançamentos corretos, tá? Agora a gente vê a questão do custo e despesa. O que que isso tem a ver dentro de uma fazenda, dentro de uma cultura, dentro da agropecuária, tá? Então, vai considerar os custos, de toda o envolvimento, de todo o desmembramento ali da produção, do plantio, né? Custo de cultura, todos os gastos que são identificados, direto ou indiretamente, tá? Como eu falei para vocês, semente, adubos, entre outras. Com a cultura, ou seja, o produto, como sementes, adubos, entre outros, como eu já falei para vocês, tá? Aí entra a questão dos serviços agronômicos, topográficos, então é relacionado tudo à plantação, tá? À produção, vamos dizer assim, tá ok? Então, às vezes a gente pode perceber que nesse caso nós temos um exemplo da mão de obra, né? Nós temos a mão de obra direta ou indiretamente, pode ocorrer os dois. Então, a gente tem que ter basicamente essa noção, tá, pessoal? Então, lembre-se, nós temos a questão dos custos diretos e os custos indiretos que vocês podem identificar o direto, né? E o indireto vocês fazerem o rateio, tá? Como despesa, pessoal, do período, a gente vai entender que são todos os gastos não identificados, com a cultura, ou seja, aqueles que não estão propriamente focados na produção, tá? Está um exemplo no escritório, tá? Isso a gente pode dizer aí a questão da propaganda, né? A gente vai falar mais alguns exemplos posteriormente, mas é tudo aquilo que não está diretamente ligado à produção, tá? Então, como a cultura não sendo, portanto, acumulado no estoque, nas culturas temporárias, mas que vai ser apropriado como despesa no período lá na apuração, tá? E eu acredito que isso você já tem noção, mas despesas de vendas, um exemplo aí, na agropecuária a gente pode colocar, né, propaganda, comissão de vendedores, tá, de algum determinado produto, saca de soja, milho, arroz. Temos as despesas administrativas, que é o comum, né? A gente pode considerar que essas despesas administrativas, pessoal, são o mais comum como parte administrativa em geral, tá? Como honorários de diretores, pessoal do escritório, material de expediente, né? Que aí entra folha sulfite, envelope, entre outras. Como também a questão das despesas financeiras, que aí entra a questão dos juros, taxas bancárias. Então, na agropecuária também tem essa questão das despesas, tá? Tranquilo? Entendido? Eu acredito que vocês já teriam noções, né, pessoal? Já passou pela contabilidade, alguns conceitos, por isso que é importante a gente entender lá em contabilidade geral 1 e contabilidade gerencial 2, ou melhor, contabilidade geral 1 e geral 2, que fica mais fácil vocês compreender, tá? Então a contabilidade, pessoal, é extremamente importante, tá? Vocês, não sei se todos e todas estão aí já trabalhando na área, mas eu sempre oriento os alunos, façam, né, estágio, se for possível, pessoal, tá? Eu conto como exemplo meu, né? Quando eu me formei, pessoal, eu não tinha feito um estágio realmente que deveria ser. Por quê? Porque era muito mais difícil. Hoje não, a gente tem o CIE, mas quando eu me formei não tinha, né, essa vantagem, essas vagas de estágio que a gente tem hoje remunerada, tá? Antigamente não tinha isso, nós tínhamos o estágio 1 e o estágio 2, que a gente ia para a empresa e fazia o nosso trabalho ali dentro da empresa, mais resumido. Por quê? Porque até o patrão, ele não passava algumas informações. É igual o TCC, né? A gente tem essa dificuldade de fazer uma pesquisa, né? Então é importante que a gente tenha essa caracterização. Então eu oriento vocês que façam estágio, quem ainda não fez, tá? Pode ser escritório de contabilidade, pode ser numa empresa. Como eu falei no meu caso, eu me formei e fui para outra cidade, né? E como eu trabalhava em uma rádio, então eu tinha meio período de tempo. Então eu trabalhava aí das 7 às 11 da manhã na rádio. E à tarde eu ficava livre. Só que como eu me formei na contabilidade, eu falei, não, eu vou também conciliar, né? Vou trabalhar nessa área. E aí entrei no escritório, trabalhei 1 ano, pessoal, não ganhando nada, tá? Aí depois de 1 ano, o patrão viu a dedicação da gente, o trabalho, né? O conhecimento que a gente já tinha, passou aí a pagar R$ 200. Então, só para vocês terem ideia, né? O que se faz com R$ 200? Mas melhor que nada, né? Então, aí foi onde a gente aprendeu, tá? Em si, aqueles conceitos de faculdade que a gente aprendeu. E aí, quando eu voltei para Sinop, vim embora novamente,
foi aí que eu tive uma oportunidade de trabalhar num escritório já com experiência. Depois do escritório, eu fui para uma empresa maior, tá? E aí, depois dessa empresa maior, eu saí para trabalhar nessa área de docência, tá? Então é importante, pessoal, é muito bacana, muito importante. É claro que é necessário que haja interesse também do aluno. A gente vê que muitos alunos não têm interesse em trabalhar na área, né? E querendo ou não, pessoal, é uma área crescente, tá? E uma área que sempre vai ter vagas, tá? Eu conversando esses dias com um professor, colega meu lá da FACIP, ele disse que está em falta profissionais para trabalhar no escritório, né? Antigamente era raro vaga, hoje não, hoje tem bastante. Eu não sei se vocês todos estão naquele grupo que eu coloquei de vaga de estágio e serviços, né, emprego, ali a gente tem algumas vagas, tá? Então é importante que vocês foquem nessa questão, tá? Mesmo que você inicia trabalhando no escritório, futuramente você pode abrir pode abrir uma empresa, isso é muito importante, tá, pessoal? Então, entrando na questão do custo da colheita, o que entra nessa colheita aí de custo, tá? Então, todo o custo da colheita, pessoal, será acumulado em uma conta lá no ativo, chamado cultura temporária, tá? E após o término em si da colheita, quando for colhida essa cultura, essa conta ela vai ser baixada pelo seu valor de custo em si, tá? E vai ser transferida para uma nova conta denominada produtos agrícolas, tá? Cultura temporária é quando você ainda não colheu. Terminou a colheita, você transfere, você faz lá o razonete e faz aquela transferência, tá? Lembra lá que a gente faz sempre o fechamento da DRE, né, nos razonetes, a apuração do resultado é mais fácil a gente entender. Então, nós temos lá, né, a DRE, temos as receitas, despesa, faz aquele fechamento e transfere essas contas, tá? Então, finalizou a colheita, então nós vamos transferir esses produtos para os produtos agrícolas, um razonete para produtos agrícolas, tá? Que vai ser especificado como subconta o tipo de produto. Pode ser uma soja, pode ser um milho, pode ser a batata, pode ser o arroz, tá? Embora que a gente fala que não se assemelhe a um estoque informação, pessoal, que estoque informação é quando você ainda não colheu, né? Um estoque acabado recolhido ao depósito ou armazém, essa conta também compõe o ativo circulante, tá? Então, nós vamos ver a diferença do ativo circulante e não circulante, tá? Vocês vão ver essa diferença também, como classificar, é um ativo circulante ou não circulante. Então, nós vamos ter essa composição também. Tranquilo? Pessoal, entendido? Alguma dúvida? Tá beleza? O áudio aí não tá cortando não, né? Se tiver cortando, vocês falam, tá? Beleza? Ah, não, pronto, tá tudo aqui. Beleza, então. Então, pessoal, seria basicamente isso, tá? Essa questão que a gente fala, tá? Dessa conciliação, dessa diferença da cultura temporária, aí colheu, você baixa uma conta, vai para produtos agrícolas, depois a gente joga para outra conta, que posteriormente a gente vai estar falando para vocês, tá? Então, essa conta que eu falei, produtos agrícolas, pessoal, serão somados todos os custos posteriores à colheita, tá? Que seria para acabamento do produto, para deixar em condição, assim, vamos dizer, para ser vendido, né? Consumido ou reaplicado, tá? A gente pode considerar como os beneficiamentos, acondicionamentos, dentre outros. Então, o produto, quando ele colhe, ele passa por uma limpeza, até chegar à questão da venda. Então, todos os custos para manutenção desse estoque, a gente pode considerar aí a silagem, o congelamento, o armazenamento em si, tá? Dentre outros tópicos que a gente tem como produtos agrícolas. Então, à medida que a produção agrícola ela for vendida, automaticamente a gente vai mexendo nas contas, né? Vai mexendo ali nos razonetes. Então, a gente dá aquela proporcional baixa na conta de produtos agrícolas e vai transferindo para o CPV. O que é o CPV? É a mesma coisa do CMV, tá, pessoal? Então, custo do produto vendido. É muito usual a gente utilizar de o CPV na agropecuária diferente do CMV, tá? Então, vocês vão ver muito CPV, que é a parte aí do resultado. Qual que é o custo que eu vendi aquele determinado produto? Então, vai se especificando o tipo em si do produto agrícola, sendo aí a questão do trigo, tomate, abóbora, né, como outros elementos da cultura aí temporária, e dessa forma vai haver um confronto entre a receita e as despesas, né? A despesa aí como entra a questão do CPV, e aí a gente pode apurar o lucro dentro de uma fazenda, tá? Dentro de um sítio, dentro de uma chácara, é importante. É claro que chácara, sítio, raramente faz essa contabilização, tá, pessoal? Pode-se fazer? Pode, mas a gente pode ver se são aquelas grandes
fazendas, né, CNPJs, que aí basicamente tem aí essa composição em si de apuração do resultado do exercício, tá? Eu mesmo sempre falo, se eu tivesse uma oportunidade de trabalhar numa fazenda, pessoal, eu queria trabalhar na área rural, tá? É uma área aí muito próspera, tá? Como eu sempre falo, né? Se eu não me formasse em engenharia civil também, eu seria engenheiro agrônomo, tá? Então, nessa parte de contabilidade, engenharia civil, a gente trabalha os dois na cidade. Mas se eu não fizesse engenharia civil, eu tinha feito também a engenharia agronômica, tá? Para trabalhar nessa área rural. Vocês podem ver que é uma área que está em expansão, né? Se vocês observarem aí reportagens, né, principalmente em Sorriso, tá, pessoal? Sorriso é uma terra, vamos dizer assim, de grandes produções, né? Vocês viram lá que tivemos aí uma publicação de uma notícia fora do Brasil, que Sorriso, né, aí junta Sinop e a capital do soja, tá? São os maiores produtores do mundo. Então, só para vocês verem aí a grande extensão, tá? Quem ganha com isso? Todos que estão ali envolvidos, tá, pessoal? Então, isso é muito importante a gente estar aprendendo. Por quê? Porque sempre vai necessitar de um profissional, tá? Bom, dentro desse contexto, a gente fala do custo de armazenamento. Entra também o custo, né, de armazenamento desses produtos colhidos. Então, quando o produto agrícola ele estiver pronto para venda, né, porque a gente colhe, hoje vocês podem observar que muitos produtores, eles colhem esse produto e deixa armazenado, tá? Como eu falei para vocês, alguns produtores em si, pessoal, eles já colhe e passa, principalmente para aquelas empresas que forneceram sementes, defensivos agrícolas, entre outros adubos, né? Então já tem aí uma pré-venda. Então, antes dele plantar, ele já vendeu o que ele não tinha plantado, né? Ocorre muito isso na fazenda, né? Principalmente os grandes produtores, eles vão nessas empresas, não tem aí um capital de giro, não tem um dinheiro em si para comprar sementes, adubos, a gente sabe que é muito caro esses produtos, né? E vão lá e vende, né? Calcula a quantidade de hectare, a média de sacas, pega esse empréstimo em produtos, planta e já entrega para essas empresas, né? E o que sobra, o que eu faço? Eu posso vender, basicamente, se o produtor aí estiver precisando de um capital de giro, já vender automaticamente, ou armazenar, né? Em armazéns, tá? Vocês viram aí, basicamente, que muitos fazem essa questão do armazenamento, tá? Construção de armazéns. Vocês acham que é barato ou caro, pessoal? Uma construção de um armazém. O que vocês Eu acham? acredito que seja bem caro, né? Mas só que eles fazem financiamentos, né, para fazer essas construções, né? Eu acho. Exatamente. Hoje, no mínimo, pessoal, no mínimo, tá? Hoje, para você construir um armazém, eu acredito que o mais barato tá 2 milhões de reais, tá? É um pequenininho, um silo lá, com alguns equipamentos, né, complementares, mas no mínimo hoje é uns 2 milhões de reais. Por isso que às vezes a gente não tem aí lugar para estocar, né? Porque a produção, ela todo ano ela aumenta e os armazéns continuam mesmo. E alguns produtores estão agora utilizando aquelas bolsas, né? Bolsas silos. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele coloca no meio da lavoura, é uma bolsa fechada, que não entra o ar, né? Para não apodrecer o soja, principalmente. E aí ele tem o aluguel também, tá? Então é um meio do produto ficar ali estocado até aparecer um preço bom. Não sei se vocês já viram Aquilo lá que é comprado, prof? é Ou comprado. alugado? Que o senhor tá... Tem comprado e Ah, alugado, tá? Eu já vi sim. produtores que compram, tá? E alugam. Uhum. Só que aquele Sim. material, ele não é um material muito, mas muito resistente. Então, compensa, às vezes, o produtor, ele alugar, tá? Porque depois se desfaz, esse material não é um material por muito tempo, tá, pessoal? Então, ele tem uma vida útil, mas ele não é de um tempo extenso. Então, tem aluguel e tem compra também, tá? Que eu já vi. Então, nesse caso, quando a gente fala a questão dos produtos, né, tem muito produtor que acaba esperando um preço bom, tá? E aí é claro que tem os custos, né? Tem a questão das despesas também daquele produto. É o que eu falo para vocês, contabilidade ela deve ser utilizada à risca para você ter uma boa apuração, tá?
Eu não sei se vocês já viram a questão da saca da soja, preço da soja, né, o preço do milho, tá? Essa cultura, até o arroz, né? Vocês viram como que está o preço do arroz, né? De março não sei se vocês já viram uma pesquisa, mas de março de 2020 até março agora desse ano, pessoal, o arroz ele subiu mais de 60%, tá? Aí entra a questão das exportações e tal, então, só para você ver a área crescente, né, rural, como que tá. Por que não se profissionalizar nessa área? É muito importante, tá? Então, só para vocês terem ideia, essa questão. Se tem muita despesa, muito custo na lavoura? Tem. Por que que tem? Automaticamente, pessoal, se vamos dizer assim, o fazendeiro, né, o produtor, ele não ter uma contabilidade mais presente, ele tem custo. Por quê? Porque ele não anota, né? É igual na nossa casa, se a gente compra algo que não anota, principalmente a prazo, se a gente não anotar, a gente esquece, depois a gente só recebe a cobrança, né? E até lembrar. É a mesma coisa na fazenda. A fazenda é assim, tem muito, né? Eu mesmo acompanhava um colega meu, que ele tinha um sítio e ele plantava soja. E eles faziam de qualquer jeito, né? Hoje eles lotearam lá o sítio deles, hoje é um loteamento grande. Então, ele falava para mim, né, que ele estava tendo muita dificuldade para saber essa questão. Mas antes de eu fazer a contabilidade, tá, pessoal? Antes de fazer a faculdade. E aí a gente ficava anotando que ele tinha dificuldade. Então, por isso que a contabilidade veio ajudar. Mas nem sempre, né, nem sempre a pessoa utiliza corretamente, tá? Então, dentro desse contexto, a gente fala do custo de armazenamento. Esses gastos eles são normalmente tratados como despesas de vendas, tá, pessoal? No grupo de despesa operacional e não custo do produto. Tá? Então, depois que você colhe e coloca no armazenamento, ele não entra como custo mais, ele entra como despesa operacional, lá em questão das despesas até vender o produto. Tá? Então, dessa forma, vai ser considerado custo do período e não do produto, porque o produto é ali desde a plantação até a colheita. Depois tem uma nova temporada. Tá? Só para vocês terem ideia, a questão do custo, né, do saco de milho, pessoal, é claro que, em vez em quando, eu compro ração, né, para galinha de postura, que é a poedeira. Então, eu comprei 3 galinhas poedeiras e deixei na minha mãe, né, lá para ela criar e tal, porque tem ovo fresquinho. E esses tempos, eu paguei R$ 40 num saco de milho, tá, de ração, na verdade, 40 quilos. Acabou, a ração fui lá comprar, tava R$ 80. Aí acabou, esses dias eu fui comprar, já tava 103. Tá? Então, só para você ter ideia aí o tanto também que o produtor lucra, né? Mas é necessário ter esse controle. Então, essa parte rural é importante. Então, para quem tem interesse de entrar, é importante estar focando, né? Eu não sei se todos já estão fazendo TCC, alguns já fizeram, né? No caso da Josiane, já terminou o TCC2, agora só algumas matérias para se formar. Mas quem não fez, pessoal, vocês podem estar utilizando essa alternativa de fazer um TCC, uma pesquisa em cima da parte rural, tá? Quem sabe vocês fazendo essa pesquisa, vocês não podem estar, né, vamos dizer assim, entrando no mercado de trabalho, trabalhando numa empresa que você faz uma pesquisa. Acontece muito isso, né, do aluno ir lá, fazer pesquisa, demonstrar interesse, fazer toda essa parte, né, da contabilidade em si, de uma pesquisa, mostrar lá para o patrão, né, e para o diretor e ser contratado posteriormente. Então, essa área, ela é muito próspera. Então, para quem tem interesse, tá? Não só na comercial como industrial, aí vai depender também de cada um, mas é uma dica que a gente passa para vocês, tá? Então, pessoal, considerando que o produto agrícola ele pode ficar em estoque para vendas futuras, como eu falei, algumas vezes ultrapassa um ano, tá? Então, há quem prefira o quê? Contabilizar o gasto de armazenamento acumulado no custo, estoque, que vai identificar melhor ali o custo do produto no momento de uma determinada venda. Mas é necessário a gente ter aí a caracterização, né? Quais são os custos que estão envolvidos desse de armazenamento até a venda, tá ok? Bom, falamos um pouquinho sobre as culturas temporárias. Vamos entender um pouquinho agora, né, no foco, no conceito, a definição de culturas permanentes. O que isso quer dizer? Pessoal, culturas permanentes são aquelas que permanecem vinculadas ao solo. Então, não existe uma diferença em si, né, extrema, vamos dizer assim, para a gente não entender da permanente para temporária. Temporária é aquilo que a gente já fala, é temporária, é pouco tempo. Permanente é o que permanece. Mas aí tem a diferença, né, dessa classificação. Então, são aquelas vinculadas ao solo e vai proporcionar mais de uma colheita ou produção.
tá? Normalmente, pessoal, atribui-se às culturas permanentes uma duração mínima de 4 anos, como eu falei para vocês, tá? Do ponto de vista, basta apenas a cultura durar mais de um ano e vai propiciar mais de uma colheita para ser permanente também, tá? Eu não sei se vocês já assistiram no Globo Rural, tá? Todo domingo, quando eu posso, eu assisto, tá? Existem a questão, pessoal, de laranjais, né? As laranjeiras, vamos dizer assim, que um certo tempo eles têm que ser arrancados. Não sei se vocês já viram, mas tem um certo tempo que uma praga ataca, eles arrancam e plantam de novo. Então, são vários hectares que eles fazem essa rotatividade. Tem a questão também dos pés de café, tá? Então, eu não sabia disso, mas chega um certo tempo que o pé de café ele tem que ser replantado, tá? Então, a gente tem essa classificação como as culturas permanentes. Então, um exemplo, a gente tem a cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar, a gente corta ela para a raiz, pela raiz? Não, né? Vocês veem, pessoal, é pelo, vamos dizer assim, uma parte, né? Você deixa replantado cana-de-açúcar e ela brota, tá? Não sei se muitos já viram essa questão, mas a parte aí do canavieiro corta-se e depois ela brota, corta de novo, brota e assim vai tendo essa cultura classificada como permanente, tá? Temos aí a citricultura, que aí entra a questão da laranjeira, do limoeiro, tá? A cafeicultura, a civicultura, tá? Que seria essências florestais, que a gente pode classificar como plantação arbóreas, a oleicultura da oliveira, né? Então, praticamente todas as frutas arbóreas, pessoal, que a gente pode classificar. A gente não arranca pela raiz, né? Maçã, pera, jaca, jabuticaba, entre outros aí, tá? Então, nós temos aí a questão do advento, pessoal, sobre essa lei, acredito que vocês estão vendo aí, a Lei 11.941, ela instituiu, deixou, né, na verdade, de existir o subgrupo ativo permanente, então passando a ser denominado de ativo não circulante, tá? A gente nota que algumas caracterização de contabilidade rural ainda vem essa questão do ativo permanente, mas ela deixou de ser desde 2009, tá? Então, todavia, denominou-se cultura permanente aquela cultura que difere da cultura temporária, tá? Então, indicando a sua perenidade, ou seja, o seu tempo, tá ok? Então, essa é a diferença, é o que a gente falou para vocês no começo da aula, cultura permanente e cultura temporária, algumas caracterizações, tá? Então, vamos lá, para o demonstrativo, para vocês compreenderem como que funciona, né? Agora a gente, mais para frente agora, eu acredito que tem mais uma aula, e depois a gente entra a questão dos cálculos, tá? Os lançamentos em si. Temos a questão da formação do ativo biológico. Eu passei para vocês na última aula sobre o que quer dizer o ativo biológico. Vocês podem estar baixando a aula, tá, pessoal? Quem não assistiu, acredito que vocês acompanharam, mas quem está assistindo essa aula gravada pode baixar o conteúdo lá e ver qual que é a caracterização do ativo biológico, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos a formação, que aí entra a questão do plantio, que eu falei para vocês, a adubação, sementes, tá? O calcário, a mão de obra, irrigação, herbicidas e produtos químicos, tá? Então, vocês podem ver, pessoal, que nós temos aqui, ó, tudo que foi envolvido no plantio, adubação, entre outras, nós temos aqui ó, a questão temporária, tá? Tipo da plantação. Pode ser arroz, milho, soja. Então, nós temos um lançamento em si. Na colheita, nós temos a mão de obra, combustível de colheitadeira. Então, entra a questão também aí do custo, lançado na cultura temporária, tá? Bom, e em contrapartida, né? Desses lançamentos será normalmente disponível contas a pagar, depreciação acumulada. Como assim, né? Pessoal, quando eu faço plantio, quando eu faço adubação ou a colheita, eu preciso ter dinheiro, né? Ah, pode ser a prazo? Pode, tá? Então, automaticamente, a contrapartida do débito e crédito nada mais é do que um disponível, caixa banco, ou contas a pagar, tá? Então, é importante isso que a gente tem em mente como fazer os lançamentos, tá? Se eu comprei algo, vai ser à vista ou vai ser a prazo. Isso vocês já fizeram um lançamento. Se eu for colher mão de obra, eu vou provisionar ou vou pagar à vista. Então, tem o débito e crédito, tá? Aqui, pessoal, nós temos a questão dos produtos colhidos, tá? Então, basicamente, se vocês observarem aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Então, depois do fechamento desse acúmulo, né, do razonete, eu vou fazer o fechamento, tá? Vou fazer a transferência, lembra?
cultura temporária e o tipo de plantação. Então, tudo é envolvido na formação. Depois que eu finalizar o somatório, eu vou transferir essa conta lá para produtos colhidos, que vai ser beneficiado, vai ser acondicionado e vai ser jogado lá nos produtos agrícolas. Então, aqui a gente tem cultura temporária e aqui nós temos já os produtos agrícolas que eu colhi. Então, eu faço o lançamento para cá, tá? Depois que eu tenho os produtos colhidos, beneficiamento, que aí entra outros lançamentos, eu tenho o resultado final desse somatório. E depois, o que que eu faço? Automaticamente eu gero, né, a questão aí da venda, né? Na venda eu transformo, eu jogo lá para DRE, para mim é apurar o custo do produto vendido. Então eu tenho o valor, tá? Do custo que eu tive, basicamente transferindo lá para DRE, tá? Então tenho aqui, ó, venda do produto. Vendi esse produto, então transfere-se os produtos agrícolas para o custo do produto vendido. Então tenho relacionado o que eu gastei, o que eu vendi, automaticamente eu tenho o resultado final, um lucro ou prejuízo, tá? Então isso aqui a gente vai fazer um exercício posteriormente, não se preocupe, nós vamos ter aí uma aula só demonstrando para vocês, depois vocês vão ter atividades para fazer, para compreender, tá? Claro que a gente vai fazer manual, mas na empresa em si lá, ou na fazenda, vocês vão ter software, vão passar por treinamento, mas para a gente ter noção aonde que a gente faz o débito e o crédito em contas de transferências, basicamente vocês vão entender aqui, tá? Então entra aí essa parte dos produtos colhidos e até a venda do produto, tá? E as despesas do período? Foi aquilo que eu falei para vocês. Tem despesas com vendas dos produtos, administrativa, financeiras, que entra juros, né? Entre outras em si. Então nós temos a questão aí da parte da composição da DRE. E aí nós temos o lucro operacional, tá? Aqui, ó, lucro bruto, né? E aqui, pessoal, lembrando que aqui nós temos receita, tá? Então isso aqui é a composição da DRE, se vocês observar. Primeiro a gente inicia com receita, depois nós temos o CPV, tá? Isso aqui é de uma DRE comercial, se você for ver. O que muda é só a questão do produto para mercadoria. Depois eu tenho o lucro operacional, tirando lá a receita e CPV, menos as despesas operacionais que estão envolvidos lá na fazenda, tá? Então, diminuindo lá o lucro bruto menos essas despesas, eu tenho um lucro operacional, tá? E aí a gente pode entrar com questão de outras contas, receitas ou despesas em si, tá? Depois a gente vai demonstrar para vocês também, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nas imagens? Conseguiram entender? Não entenderam? Vocês podem estar perguntando aí, tá? A gente não vai acelerar muito também, porque não tem necessidade. E até, se a gente acelerar demais, cansa o professor, cansa o aluno também, até a questão de gravar esse conteúdo. A gente orienta, pessoal, que vocês tenham um caderno, como da faculdade também, e façam essas anotações, tá? É importante que vocês façam essas anotações, porque posteriormente, fazendo os serviços, os exercícios, né, não deixa de ser um serviço educacional, basicamente para vocês compreenderem um pouco melhor, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, prosseguindo então. Então, demonstrativa a fase da cultura temporária para os registros contábeis, tá? Então, no caso da cultura permanente, os custos necessários para a formação da cultura vão ser considerados ativo não circulante, lá no imobilizado, tá? Por quê? Porque é uma cultura que ela passa de vamos dizer assim, do exercício social, né? De uma empresa comercial inicia em 1º de janeiro e finaliza em 31 de dezembro. E a rural? A rural depende da classificação da cultura, se é permanente ou temporária. Então, nesse caso, a gente vai tá considerando como ativo não circulante imobilizado, tá? Então, os principais custos são esses aí, como a gente já falou, a questão dos adubação, forragem, manutenção, serviço de terceiro, semente, entre outros utilizados aí na cultura, tá, pessoal? Então, isso aqui é a fase da questão dos custos em si, tá? É importante ressaltar, dentro desse conceito, pessoal, que as despesas administrativas, tanto de venda, financeiras, elas não compõem o gasto, tá, de formação da cultura. Quem é que compõe? Os custos, né? Então, mas são apropriadas diretamente como despesa do período, tá? E não são, portanto, ativadas, tá? Ou seja, não se classifica como ativo. Então, nós temos aí essa parte relacionada à parte do resultado do período. Então, os custos para a formação da cultura, eles são acumulados na conta cultura permanente, né? Em formação. Então, quando
você planta e começa a germinar, começa a crescer, todos aqueles custos envolvidos para a verificação do agrônomo, passar herbicida até a planta se desenvolver, você tem a classificação na cultura permanente de informação que você faz essa escrituração. Tá? Então, da mesma forma como acontece com a conta imobilização em andamento ou em curso em uma determinada indústria. Tá? Então, é importante que a gente compreenda essa questão também. Tá? No setor rural tem essas fases. Tem do plantio, tem a cultura informação, cultura formada, colheita, produtos agrícolas e até vendas do período. Isso é importante a gente observar. Tá? Então, dentro da cultura permanente informação, existe algumas subcontas, tá? Que vai indicar, é claro, o tipo aí da cultura. Então, pode ter o café, pastagem, florestamento, né? Um exemplo aí da araucária, eucalipto, guaraná, seringueira, entre outros. Então, após a formação da cultura, pessoal, e pode levar vários anos antes do primeiro ciclo de produção ou maturidade, ou antes da primeira florada, como a gente pode dizer, né? E também até da produção. Então, transfere-se o valor acumulado para uma conta chamada cultura permanente de informação, para uma cultura, né, uma conta aí chamada cultura permanente formada, tá? Então, dentro dessa área rural, a gente verifica que no início a gente tem dificuldade de fazer, mas depois vocês fazendo um exercício e em qualquer tipo de empresa que a gente entra, no início é mais difícil. Depois que a gente pega a prática, automaticamente fica bem fácil, tá? Então, nós temos lá a cultura permanente de informação, tá? Como a cultura temporária, que eu falei para vocês, nesse caso aqui é a permanente. Então, vocês viram lá a cultura temporária informação, aqui a gente fala da permanente. Se tem a transferência para uma cultura permanente formada. O que seria formada? É aquela cultura que começa basicamente a produzir, tá, pessoal? Quando se produz o café, já está em formação, né? Já tem o café ali produzindo. Então, quando se fala cultura permanente de formação, é até onde a planta não está produzindo. A partir do momento que começa a produzir, eu transfiro todos aqueles dados para uma conta, subconta chamada cultura permanente formada, tá? É aí onde a gente tem a questão posteriormente da colheita, temos aí a questão dos produtos agrícolas. Não difere a questão da cultura temporária e permanente, tá? Então, os dois, na finalização da colheita, nós temos os produtos agrícolas, tá? Bom, comparando-se tal fato como a indústria, sempre a gente coloca como esse fato da indústria, pessoal, principalmente porque a indústria existe muito custo, tá? Custo para produzir algo. É a mesma coisa de uma fazenda, tá? Então, um fato de uma indústria que constrói máquinas para o seu próprio uso, estaremos no estágio em que a máquina está pronta para produzir. É o que eu falei para vocês, é onde a planta está pronta para produzir, diferente dessa indústria, né? Então, daí por diante, na fase produtiva, os custos eles já vão compor o imobilizado, mas são tratados como estoque de informação e são acumulados ao produto que está sendo formado, tá? Então, a gente pode dizer aí, dentro dos registros contábeis, que a diferença de uma indústria para uma fazenda são só a questão de contas e subcontas, tá? Mas não tem muita, assim, dificuldade de contabilização. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Bom, acaso, pessoal, principalmente aí na fazenda, né, na área rural, acaso em que a cultura permanente ela não passa do estágio de cultura em formação para cultura formada, tá? Então, pois no momento de se considerar acabada, ou seja, formada, ela já é ceifada, ou seja, ela já é arrancada, tá? Um caso mais comum que a gente pode dizer, pessoal, é o exemplo da cana-de-açúcar, tá? Então, a cana-de-açúcar, ela não passa por esse estágio, né, de cultura em formação para cultura formada, porque quando ela está em formação, ela pode ser arrancada a qualquer momento, tá? Ou seja, ceifada. Então, nós temos a cana-de-açúcar, temos o palmito, o eucalipto, o pinho, né? Dentre outras culturas que vão estar aí alocadas no solo ou cortadas para brotarem novamente, tá? Então, vocês entenderam essa questão? A gente não arranca pela raiz, tá? Então, cultura permanente é quando a gente colhe o fruto. Professor, mas e a cana-de-açúcar? Ela própria, se é o fruto, né? A cana-de-açúcar, quando você corta ela, você não arranca pela raiz. Então, ela rebrota, tá? É a mesma coisa do palmito também, tá, pessoal? Tem gente que só corta ali em cima, né? Ali próximo às folhas para arrancar o palmito e deixa que aí ele se desenvolve novamente. É a mesma coisa do eucalipto, tá? E também a questão aí do pinho, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a colheita ou produção,
da cultura permanente, tá? Então vamos falar um pouquinho. A gente falou sobre a cultura em formação, cultura formada, e agora a gente fala a colheita ou a questão da produção, tá? Bom, só voltar aqui. Pessoal, só um minutinho, tá? Vamos lá, pessoal, prosseguindo aqui nossa aula, tá? A gente às vezes para um pouquinho aqui, só para responder a minha orientadora do mestrado, tá, pessoal? Porque às vezes ela precisa de uma informação rápida, e aí a gente tem que responder ela, tá bom? Mas peço desculpa e a gente continua aqui, tá? Como as nossas aulas estão ocorrendo na parte da tarde, mas às vezes a questão de documentação, a questão de exercício, algumas coisas assim, a gente tem que responder ela, tá ok? Então vamos lá, prosseguindo aqui a parte, tá? Daqui a pouquinho ela vai mandar outra mensagem aqui, aí só para me responder ela, tá ok? Bom, então continuando aqui essa parte da colheita e a produção, vamos falar um pouquinho da cultura permanente, tá? Que é muito importante também dentro de uma atividade rural. Então, a partir desse momento, a preocupação é com a primeira colheita, tá? Ou seja, a primeira produção. Então, você vai lá, plantou, cresceu a planta, e aí já está no ponto de colheita, né? E aí começa a preocupação, tá? Então, com a sua contabilização e apuração do custo, a gente vai ter aí definitivamente o resultado final, se vai ter lucro ou prejuízo. Então, a colheita, a gente pode dizer assim, que caracteriza como um estoque em andamento, tá, pessoal? Então, a colheita, ela vai caracterizar como estoque em andamento. Por quê? Porque você está colhendo ainda. Depois que termina, aí a gente vai ver o que acontece nesse caso. Então, dentro aí da produção, né, informação que vai ser destinada para venda. Então, nós temos a colheita, está colhendo, você vai jogar um estoque em andamento. Finalizando, nós temos aí a questão dos produtos agrícolas, tá? Então, tem tudo dentro dessa parte do ativo circulante, nós temos várias classificações de subconta. Então, como o ciclo da floração, formação e maturação do produto normalmente é longo, né? Então, a gente pode criar uma conta de colheita em andamento. Nesse caso, é claro, a gente sempre vai identificar o tipo de produto que vai ser colhido, tá? Então, pessoal, é importante quando vocês forem trabalhar numa determinada empresa agrícola, ou até mesmo ajudar alguém, né? Porque a gente fala de grandes fazendas, CNPJs e tal, mas pode ser feito por uma pessoa física, né? Um controle em si, né? Porque às vezes a gente, no caso, trabalha muito em cima daquelas empresas que realmente têm que fornecer informações para o fisco, né? Então é importante que vocês tenham esse controle em si, tá? Então, identificando qual produto vai ser colhido e fazendo a escrituração, tá? Então, nós temos aqui um demonstrativo. Então, dentro do ativo não circulante, lembre-se, temos o ativo circulante, tá? E temos o ativo não circulante, tá? Então, dentro aí da cultura permanente, nós temos aí a preparação do solo, que aí entra a questão de destoca, limpeza, roçada, até preparar o terreno para o plantio, tá? Depois, pessoal, entra a questão do adubo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Preparação do plantio, tá?
Aí entra a questão das covas, né, dependendo do produto que você vai plantar, né. Um exemplo, né, nós temos aí plantio de cebola, né, temos o plantio de cenoura, temos o plantio de mandioca, tá? Então, tudo isso, pessoal, entra nessa questão aí da parte da cova, né? Alinhamento. Então, todos os custos estão relacionados a a esse produto, tá bom? Depois nós temos o plantio. Aí entra a questão dos canteiros, sementes, né, embalagem de mudas, né, transplante de muda. Então, tudo envolvido aí dentro de uma produção, né, rural. Então, nós temos aqui quais são, vamos dizer assim, a, a escrituração, a alocação dessas contas. Nós temos a cultura em formação, pessoal, tá? Então você coloca aqui o tipo de plantação, se é um café, uma seringueira, uma laranja, entre outras, e aí você aloca nesse razonete, tá? No livro Razão. Contrapartida, como foi lá na cultura temporária. Então, contrapartida tanto vai ser a prazo como à vista. Então, você debitou o tipo aqui da plantação em si, da cultura informação, e creditou as contas, tanto caixa como banco ou duplicatas a pagar. Não é diferente, né? Não tem muita diferença em si, mas é interessante a gente compreender essa parte aqui, tá? Bom, dentro aí do demonstrativo que a gente está passando, nós temos ainda a irrigação. Então aqui eu passei só preparo do solo, adubação, plantio, aí tem a questão de irrigar, né, de molhar, tratamento fitossanitário, manutenção do período, então tudo são alocadas aqui dentro, ó, tá? Cultura em formação, em contrapartida, repetindo, tá? Disponível e contas a pagar, tá ok? Bom, dentro aqui da cultura permanente já formada, então nesse estágio a plantação atingiu a sua maturidade, que pode ser colhida, né? Ou seja, está em condições de produzir, né? Atingiu a maturidade, que depois vai ser colhida. Então, está pronta para produzir. É onde a gente vai transferir essa conta, tá, pessoal? Então, a gente fala sobre a questão da primeira colheita, primeira produção, e aí a gente tem aí um razonete chamado cultura formada, tá? Então, o saldo da cultura em formação é transferido para essa cultura formada, tá aqui, ó. Então, cultura em formação, finalizou, a planta está pronta, né, para produzir, automaticamente eu tenho a transferência da cultura formada. É aí onde vai ocorrer a questão, né, já do estágio da planta produzir, né, frutos, café, vamos colocar aí a questão da banana, a laranja, entre outros, tá, pessoal? Então tem essa questão aí da transferência em si, tá? Colheita ou produção? Então vamos falar um pouquinho aí aqui sobre essa questão, tá? Só mais um minutinho aqui, pessoal, deixa eu... Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, tá? Falando sobre a colheita e produção. Agora a gente vai até o final, tá? Sem interrupção. E falando um pouquinho sobre essa colheita ou produção. Como que eu faço os lançamentos, tá? Então, pessoal, é composta, dentro dessa questão da cultura permanente, é composta de todos os custos que vão ser necessários para a realização da colheita. A gente sabe que pode ser por maquinário, pode ser por mão de obra, né? E aí entra a questão de tudo isso, né? Hoje a gente sabe que na área rural, hoje nós temos máquinas, né? Temos máquinas em si, que basicamente faz a colheita, né? Antigamente se colhia muito laranja, entre outras, né? Cana-de-açúcar, manual, mão de obra, né? Era contratado, o algodão, tá? Hoje não, hoje tem maquinários, então nós temos os custos que pode ser mão de obra, manual ou maquinário. Entra a questão dos produtos químicos também para manutenção da árvore, tá? O custo com irrigação e o custo de combate a formigas, insetos, tá? Seguro da safra, entre outros, tá? Então, pessoal, adiciona-se o custo da colheita, a depreciação ou exaustão, tá? Como vocês já viram essa questão, a gente tem aí a depreciação como alocada aos bens tangíveis, tá? Do imobilizado, e exaustão são a questão dos recursos naturais, florestais, vamos dizer assim, tá? Dentro da cultura permanente formada. Então, vão ser consideradas as cotas anuais compatíveis com o tempo de vida útil de cada cultura. Nós vamos demonstrar depois num exemplo para vocês compreenderem. Então, tem a depreciação e exaustão, normalmente que é o principal item do cálculo do custo da colheita, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, se durante a colheita ou qualquer momento forem aplicados recursos a essa cultura para melhorar a sua produtividade, tá? E aumentar a sua vida útil da cultura, evidentemente não se deve sobrecarregar a safra do ano, tá? Mas o imobilizado, principalmente, é este ativo que vai ser diluído as safras por meio da depreciação, ou seja, a exaustão, tá? Quando você coloca em si um material para melhorar uma planta, né, automaticamente você está aumentando a vida útil dessa planta. Então, você basicamente vai também diferenciar a questão do método de exaustão, tá? Como a gente fala a questão da depreciação. Lembrando, pessoal, que na parte rural nós temos também culturas depreciadas, tá? Então, posteriormente, vocês vão entender. Por quê? Porque a gente fala assim, mas a depreciação não é só bem tangível do imobilizado? Tem também, tá? Mas a gente vai explicar para vocês posteriormente com exemplo. Então, após o término da colheita, a gente vai transferir, nesse caso, o total acumulado, tá, dos custos em si, seja da colheita em andamento para produtos agrícolas, como eu falei para vocês, e nessa conta são acumulados, né, se houver outros custos de beneficiamento, tá? Como acondicionamentos, embalagens e silagem. Então, se a gente for observar, não tem muita diferença da cultura temporária para permanente. É claro que a gente tem aí algumas composições, algumas definições, que não vai ser basicamente diferente uma da outra, tá? É o que a gente vai caracterizar posteriormente. Então, à medida que a produção agrícola ela é vendida, né, é claro que vai dando proporcionalmente a baixa na conta dos produtos agrícolas e vai se transferir para o custo do produto vendido. E isso é importante, né? Às vezes a gente nota que tem alunos que têm dificuldade de entender como que eu faço essa transferência, né, para o custo do produto vendido. Ah, eu vendi, foi a prazo à vista. Aí eu vendo, eu credito, debito caixa, ou banco, ou clientes, né? E aí eu não dou a referida baixa lá no CPV, tá, pessoal? Debito CPV e credito estoque. Isso é importante a gente entender, tá? Por quê? A gente tinha muita dificuldade no início, né? Não sei vocês, mas quando se vende uma mercadoria, automaticamente eu tenho que fazer o outro lançamento. É onde que a gente tem aí a questão dos erros, né? A questão aí dessa parte do débito e crédito, lançamento e a baixa do custo do produto vendido, tá, pessoal? Então, dessa forma, vai haver confronto entre as receitas e despesa, né, o custo do produto vendido, vamos dizer assim, que vai se apurar em si o lucro final, tá? Bom, falando alguns comentários sobre a cultura permanente dos custos indiretos. Como eu falei para vocês, não precisa se preocupar, nós vamos estar resolvendo, né, alguns exercícios, passando para vocês, tirando dúvidas, para vocês compreenderem mais essa questão dos lançamentos, tá? Bom, no período aí da cultura informação, falando dos custos indiretos, né, do ativo biológico, todos os custos voltados para a referida cultura, pessoal, serão acumulados nessa conta,
tá? Cultura e informação, inclusive a depreciação dos bens utilizados, que a gente já falou dos bens tangíveis, desde a preparação do solo até a maturidade da plantação, tá? Inclui também nessa conta os adiantamentos concedidos a fornecedores por conta do fornecimento de adubo, como eu já tinha falado para vocês, tá? Então, são essas questões aí que a gente tem que caracterizar, entender como que funciona. Na área rural é isso, tá? Então, são questões de adiantamento concedidos que a gente recebe, né? Ou a gente, posteriormente, concedidos a fornecedores por conta do fornecimento de adubo. Então, tem essa questão, né? Eu peguei lá adubo, semente, mudas para plantar e depois eu vou adiantar, né, essa produção para o fornecedor para fazer esse abatimento, esse pagamento, tá? É evidente, pessoal, que havendo mais culturas, os custos indiretos deverão ser rateados, né? Que é o mais comum a gente fazer. Custo direto a gente aloca diretamente. Já os indiretos a gente tem que fazer o rateio, que vai se apropriar a cultura permanente em formação, tá? Então, a gente pode dizer que considera-se o número de horas que o trator da fazenda destinou, especificamente para uma cultura em análise. Quando se tem várias culturas, a gente tem que determinar o número de horas para cada cultura, né? E quando se não tem, aí a gente determina pelo tempo, tá? Então, a gente pode dizer, assim, o número de horas determinados funcionários tiveram à disposição de uma cultura ou outra, e assim a gente faz o rateio dentro dessa parte em si, tá? Aqui, ó, nós temos um demonstrativo, cultura permanente, colheita até a venda, tá? Temos os registros contábeis. Então, aqui, ó, período de formação do produto e não da planta que é ativo não circulante, tá, pessoal? Então, nós temos a poda, floração, herbicida, raleação, tá? Colheita. O que é a realiação, pessoal? Nós temos a questão, um exemplo, né? É bem comum a gente falar do café. A gente tem as podas, tá? Temos a questão da uva, né, dos vinhedos. Eu acho que tem empresas que tem parreirais, né, que a gente fala de uvas, e aí tem a questão da raleação, que você tem que podar a árvore, né, você tem que podar ali a planta, para ela produzir mais, né. Às vezes a gente não compreende, pessoal, mas essa área rural tem muito isso, né, algumas coisas que a gente não sabia em si, mas quando você for ver, é necessário que você tenha que podar a árvore para ela produzir mais, tá? Então, dentro desses registros contábeis, nós temos aqui a colheita e informação, tá? Como eu falei para vocês, tipo de plantação, e você aloca tudo, né? Todo o custo aqui dentro, tá? Em contrapartida, não vai ser diferente do que a gente já falou, tá? Disponível, contas a pagar, depreciação acumulada, entre outros, tá? Bom, o que eu faço depois? Eu colhi produtos agrícolas, tá? E aí entra a questão, se repete, né, a parte do beneficiamento, acondicionamento, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Aqui a gente já tem mais uma DRE, vamos dizer assim, mais sintetizada, tá? Receita, custo do produto, lucro bruto, menos despesa operacional, e aí nós temos o lucro operacional. Se nós não tivermos mais alguma conta, pessoal, para compor, automaticamente a gente pode considerar como lucro líquido do exercício, tá ok? Início da depreciação. Então, enquanto a cultura estiver em formação, pessoal, ela não vai sofrer a depreciação, ou seja, exaustão, tá? Então, lembre-se disso, né? Numa empresa comercial industrial, a gente comprou uma máquina, ela começou a produzir, já sofre depreciação. Então, enquanto ela estiver lá em formação, não vai ter depreciação e exaustão, tá? Já que nesse período não existe perda da capacidade de proporcionar benefícios futuros. Então, eu acredito que nós vamos ter aí exercícios para vocês entenderem melhor um pouco sobre essa questão. Então, quando a plantinha ela lá está sendo formada, ela não tem depreciação ainda, ou exaustão, tá? Mas muito pelo contrário, a gente pode dizer que essa potencialidade aumenta na proporção do crescimento da planta, tá? É bem interessante isso. Então, a depreciação ou exaustão ela pode ser iniciada por ocasião da primeira colheita, ou seja, a empresa rural está lá colhendo, começando a colher, a partir daquele momento você faz a verificação, anota que a partir daquele momento a planta começa a ter a depreciação, ou seja, a exaustão, tá? Então é importante a gente compreender isso. Como que eu vou depreciar a planta? A partir do momento da primeira colheita ou produção, tá?
Perdas extraordinárias, ou seja, involuntárias, tá, pessoal? São aquelas perdas que não eram previstas. Então, as culturas, né, todavia informação formadas, elas podem estar sujeitas, né, a perdas extraordinárias, decorrente pode ser de incêndio, acontece muito isso, né, como ocorreu aí em Sorriso, a questão do incêndio no milharal, tá, muito seco, tempo seco, pegou fogo, né, uma faísca, já era, né, perde a lavoura toda. Temos a questão das geadas, mais lá para o sul, né, inundação, granizo, tempestade, secas, entre outros. Então, nós temos essa questão também das classificações das perdas, tá? Então, a ocorrência de um desses fatos, pessoal, provoca perda da capacidade parcial e, em alguns casos, até total, tá? Sem dúvida, né? Deve ser baixada do ativo circulante, porque você perdeu, você não vai ter mais lá no seu estoque, tá? E deve ser considerada como perda do período, indo diretamente para o resultado do período, tá? Mesmo que essa perda esteja coberta por um seguro, então você tem que dar baixa, tá? Não importando se as culturas formadas ou esteja em formação. Então, essas perdas, elas podem ser classificadas, a gente subentende como despesas não operacionais, tá, pessoal? É importante que a gente tenha essa classificação correta, ou seja, essa escrituração das perdas extraordinárias. Acontece muito, você já pode observar aí nos jornais as perdas, plantio, né? Choveu demais, a inundação, em Sorriso tem isso, já vi notícias, né? Incêndios também, né? Ocorre muita questão da seca lá na região Nordeste, tá, pessoal? Que tem pouca chuva, se planta, se perde, então tem essa classificação dentro da parte rural, tá? Então, normalmente, pessoal, não se caracterizam perdas extraordinárias as que se apresentarem como simples frustração, ou seja, retardamento de safra agrícola, tá? Vamos dizer assim, aquela uma que tarda a chuva, um exemplo, né? Que a planta ela desenvolve mais lentamente. Então, existe essa caracterização também da escrituração. Então, todavia, tratando-se dessas perdas normais que a gente falou, pessoal, inerentes à própria plantação, é claro, sendo previsíveis, fazendo parte da expectativa de uma determinada empresa. Então, fará parte do custo dos produtos agrícolas, não sendo baixado como perdas extraordinárias. Tem essa diferença. Então, é bom analisar primeiro, tá, se houve retardamento da safra agrícola ou simples frustração. Aí você tem essa questão como entra do custo dos produtos agrícolas. E, no caso, não vão ser baixados como perdas extraordinárias, tá? Aumento da vida útil, como que funciona isso, tá? Pessoal, no que tange às culturas formadas, os gastos que beneficiam mais de uma safra, tá? Ou seja, que aumenta a vida útil da plantação, nós temos aí a questão daquela capacidade produtiva, de você aumentar, tá? Então, como que a gente pode dizer o acondicionamento? Deve ser adicionados o valor à cultura formada. Tudo aquilo que você gastou, que você provisionou, que você locou, né? Você deve acondicionar a cultura formada. Para quê? Para serem depreciados com o valor correto da vida útil dessa cultura, tá? Então, a gente vai ter exemplos posteriormente. Contabilização das despesas financeiras, como que entra dentro da cultura permanente. Então, quando se faz um financiamento, né, para capital de giro, por exemplo, à medida que o tempo for decorrendo, né, que é mais comum ser mensal, tá, pessoal, vai se contabilizando a despesa financeira proporcional ao tempo decorrido, tá? Independentemente do que a gente pode dizer dos pagamentos de juro. Então, na agropecuária, esse financiamento para capital de giro denomina-se financiamento para custeio, tá? Então, tem aí a contabilização das despesas financeiras. Se vocês observarem, a contabilidade em si, ela é extensa, né? Ela tem muita coisa para a gente aprender. Mas uma vez que a gente aprende, pessoal, por isso que eu falo para vocês, é importante que vocês entrem numa grande empresa, tá? Foi o caso que eu entrei numa empresa comercial de lucro real, tá? Que é o mais, vamos dizer assim, o maior valor de faturamento. É a última que se tem. É claro que também tem as SAs, né, que disponibiliza suas ações nas bolsas de valores, mas o importante é você entrar numa empresa grande, tá? Por quê? Porque tem todo tipo de movimento. Então é importante vocês trabalharem nessa área, né, de uma empresa desse porte, que aí vocês têm um conhecimento a mais. Por quê? Porque a contabilidade ela é extensa, ela tem muita coisa ainda para a gente descobrir, tá? É claro que você foca dentro de um
determinado setor, tá? É igual o direito, né? A gente pode dizer. Aí tem o direito tributário, tem o direito da família, tem o direito civil, criminal, então cada um tem a sua repartição, tá? Contabilidade é do mesmo modo, tá? Se torna um profissional numa área que você vamos dizer assim, se sente melhor, tá? Porque existe áreas, pessoal, tanto fiscal, contábil, RH, né, que é o departamento pessoal. Então, eu particularmente eu não sou muito fã de departamento pessoal, tá? O meu é mais fiscal e contábil. Então, essa área que a gente trabalha mais para ter um conhecimento a mais, tá? Então, dentro dessa contabilização da área rural, nós temos essas contabilizações em si, principalmente como a gente está falando das despesas financeiras, que esses financiamentos, eles podem ser classificados para custeio, tá? Financiamentos para custeio, pessoal, de modo geral, eles visam cobrir uma safra, tá? Ou seja, uma colheita específica. Então, a pergunta que normalmente se faz é se as despesas financeiras de um financiamento contraído num ano agrícola, né, para custear a safra no ano agrícola 2, elas devem ser contabilizadas proporcional ao tempo decorrido no ano 1 ou no ano 2. Qual safra será colhida e vendida? Então, alguns entendem dentro dessas despesas financeiras como despesas do período, ou seja, não deveriam ser contabilizadas proporcional ao tempo 1 e 2, tá? Então, esse procedimento, ele vai trazer vantagens fiscais, já que se anteciparia as despesas, que aí a gente reduz o lucro no ano, né? Reduzindo o imposto de renda do ano 1. Quando se fala em redução do lucro, pessoal, é que muitas empresas também, pessoas jurídicas, empresas grandes, acabam tendo o pagamento do imposto de renda, tá? Como você já sabe, empresa comercial, empresa industrial, nessa empresa que eu trabalhava, ela pagava imposto de renda e contribuição social em cima do lucro, né? Que ela apurava, lucro livre. Vocês têm ideia, né? Abrange toda a camada contábil, vamos dizer assim. Então, é importante a gente sempre focar numa empresa de grande porte. Professor, não conseguiu uma vaga numa empresa de grande porte. Vai numa empresa média, tá? Mas sempre procurando o máximo, pessoal. Por quê? É claro que vai ter muito serviço, isso a gente não nega, mas o conhecimento que a gente absorve é isso que a gente aprende, tá? Então é importante a gente verificar essa parte também, tá? Bom, outros preferem contabilizar despesas financeiras, pessoal, no ano 2 para associar, né, a despesas com a respectiva receita. Então vai propiciar melhor confronto entre o princípio da realização da receita e a confrontação da despesa. É como a gente fala, né? Entra a questão lá da teoria da contabilidade que a gente aprendeu, os princípios da competência, o princípio da prudência, né? Então existe essa questão. Então, para a manutenção da boa técnica contábil, a gente pode dizer que é favorável a segunda corrente, né? O perfeito confronto de receita, né? O confronto de receita com despesa, quando isso for possível, tá? Então, algumas áreas, algumas denominações agrícolas têm essa questão dessa diferença para manutenção contábil, tá? Qual que vai ser mais favorável? É importante a gente ter essas noções. Classificação dos encargos financeiros, tá? Então, a gente fala aqui, existem polêmicas em relação à classificação dos juros, né, referente aos financiamentos. Como que eu vou fazer esses lançamentos? Então, se um agricultor ele toma um financiamento para um plantio de soja, né, seja mão de obra, semente, fertilizantes, normalmente ele o chamaria de empréstimo para custeio. Onde seria contabilizados os juros desse empréstimo, né? Então, provavelmente o agricultor ele vai colocar em sua planilha como custo, pois se trata de um custeio, para o plantio ali que ele vai iniciar, e o contador atualizado em leis o lançaria como despesa operacional, né? Conforme determina a lei das SAs, a lei 6.404, tá? Que determina aí como uma despesa operacional. Então, isso é importante a gente ter o conhecimento, passar também para o produtor, né, para o agricultor. Então, ele falaria, não, esses juros aqui é referente ao questão do custo, né, o custeio do plantio. Já o contador, ele ia lançar em despesas operacionais, né, seria no caso financeiro. Então, é importante a gente ter esse conhecimento das diferenças. Quando o agricultor fala que é uma despesa financeira para o custeio, automaticamente é classificada como uma despesa operacional, tá? Então, o contador voltado para a globalização lançaria como despesa não operacional, conforme fazem aí os países mais avançados em contabilidade, como Estados Unidos e outros. Então, nessa questão, a gente tem que classificar qual meio, despesa operacional ou não operacional. Então, a gente vê, cada caso tem uma
contabilização, tá? Então, o contador gerencial, ele já poderia argumentar, né, de como se trata de dividendos, remuneração do capital próprio, lá na DLPA, que seria a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, como distribuição de lucro e não despesa. Então, deveria se tratar de encargos financeiros, ou seja, remuneração ao capital de terceiros, que seriam juros, tá? Claro que a gente não vai entrar muito em detalhe isso, mas só para você ver essa questão da classificação dos encargos financeiros de uma atividade rural, tá? Então, nesse caso, não entraria na DRE, mas na DLPA, tá? Como a classificação aí considerado por um contabilista. Então, é importante a gente verificar isso, tá, pessoal? Tem essas regras também de classificação, tá? Bom, o pior hipótese seria a alternativa 1, tá? Dentro desse caso, como você jogar lá os juros de financiamento como custeio, tá? Então, jamais deveríamos tratar esses encargos financeiros como custo, tá? Imagine um agricultor que teve um custo de R$600 no plantio de soja, mais encargos financeiros de 380 para custear esse plantio, né? Então, basicamente, a gente tem essa classificação aí como encargo lá em despesas operacionais, tá? Pela contabilidade moderna, não é mais necessário, né, e desaconselhável separar despesa operacional e não operacionais na DRE. Então, a gente classifica lá como juros financeiros mesmo em despesas operacionais, tá? Ó, temos aqui um exemplo, tá? Após a venda por 1.000, vamos dizer aí, reais, vamos considerar, foi feita a seguinte DRE, considerando que não houve outras despesas. Então, nós temos aqui a questão dos custos, né? Despesa operacional, despesas não operacional e DLPA acumulado. Então, isso aqui é referente a esse exemplo que a gente falou, tá, pessoal? Essas alternativas. Depois vocês podem, basicamente, baixar aí, tá, o material, tá? Então, qual que seria o mais vantajoso? Nós temos aqui, ó, a questão da distribuição. Primeiro, custo, né? O agricultor apropriou em custo, depois o contador em despesa operacional, aí os países desenvolvidos em despesa operacional, e o contador gerencial pela DLPA. Então, nós temos a receita da soja, o custo 980, basicamente nós temos um lucro antes do imposto de renda R$20, tá? Então, pelas normas internacionais, não existe a separação de despesas operacionais e não operacionais, como eu falei para você. Então, de qualquer maneira, pessoal, todos vão dar um resultado, com exceção da DLPA, tá, pessoal? Que seria a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ó. Nós temos R$1.000 da receita, o custo agrícola de 600, aí nós temos um lucro bruto, que esse lucro bruto se transfere lá para o lucro antes do imposto de renda de R$400. Se a empresa, basicamente, fosse, né, tributar o imposto de renda, ela tributaria esse valor de R$400. Então, a gente tem que ver cada caso no seu caso, vamos dizer assim, tá? Como que eu faço a classificação? Então, a gente tem aí, basicamente, como se o top 2 fosse o mais comum utilizado, tá? Depois a gente vai fazer um exercício que a gente vai praticar, para vocês entenderem, tá? Então, alternativa 1, poderia induzir o agricultor a dizer nunca mais vou plantar soja, é um péssimo negócio. Na verdade, o ruim nesse caso é trabalhar com capital de terceiros, financiamento, parecendo ser os juros altos, tá? Então, além do mais, pessoal, se optássemos pela alternativa 1, não poderíamos comparar a DRE desse agricultor com a DRE de outro agricultor. Por quê? Porque seria diferente, né? Elas não teriam a mesma base para comparabilidade, ou seja, traria prejuízos para contabilidade. É um exemplo que a gente fala, né? Então, como eu falei para vocês, ó, a alternativa 4 não daria certo, tá? Pelo imposto de renda, e as alternativas melhores, que seriam iguais, vamos dizer assim, mas ainda a gente poderia tratar como despesa operacional, a 2 e a 3 seriam as melhores, ó. Seria o mesmo resultado, né? A mesma forma, ou seja, aqui eu tratei uma despesa operacional e aqui eu não operacional, mas a gente teve o mesmo resultado, tá? Então, poderíamos dizer que, né, nesse caso aqui, a 3 seria ideal, pois encargos financeiros referem-se a problemas de capital, ter ou não ter dinheiro, e não ao ramo da atividade plantar soja ou comercializar. Mas como a gente fala que não tem essa diferença, né, pessoal, de despesa operacional e não operacionais na parte de agricultura, de um juros de financiamento, então não teria problema nenhum, tá? Pessoal, aqui a gente fala rapidamente sobre a questão do ativo biológico, do valor justo, tá? Como que funciona isso. Então, nós temos aqui a questão da mensuração, então, ativo biológico pelo custo, né? Menos qualquer depreciação e perda do valor recuperável acumulado. Isso aqui
a gente se fala muito também em teoria, né, da contabilidade, e aí a gente tem a questão, no final do período deve divulgar, conforme o CPC 29, uma descrição dos ativos biológicos, uma explicação da razão pelo qual o valor justo não pode ser mensurado. Então, dentro dessa questão agropecuária, é importante a gente ter aí a mensuração de forma confiável, tá? Como a gente pode dizer, se possível, uma faixa de estimativa, dentro da qual existe alguma probabilidade de encontrar um valor justo. Isso é importante também, tá, pessoal? Quando a gente estuda contabilidade, teoria da contabilidade, a gente aprende aqueles princípios gerais, né? É onde a gente aplica aqui, tá? Então, isso aqui é só uma descrição, claro que a gente não vai trabalhar em cima disso aqui, mas só para vocês terem ideia o que se refere ao CPC 29. Aí temos a questão do método de depredação, tá? Utilizado, ou depreciação, e a vida útil ou taxa de depredação, tá? Utilizada. E aí a gente questiona também, a parte do CPC 29 fala sobre o ativo biológico total ou a depreciação e a depreciação acumulada, tá? No início e no final do período, tá ok? E aí fala, né, se durante o período corrente da atividade mensura os ativos biológicos ao seu custo, menos depreciação, pelo valor justo, temos aí a questão, a perda do valor recuperado. Então, aqui a gente fala, né, adicionalmente, a conciliação deve se conter seguintes montantes, aqui, como eu falei para vocês, vou passar para vocês, não vai ser cobrado, mas para vocês ver como que funciona dentro do CPC 29, dentro da área rural, tá? Temos aqui a questão do resultado decorrente das perdas recuperáveis, reversão das perdas no valor recuperável e também da questão da depreciação, tá? Aí aqui fala a questão da parte do efeito mudança, a razão pelo qual da mensuração do valor justo, né? Então, existem isso. Então, quando alguém falar assim, como que eu vou mensurar de forma confiável? Sempre pelo valor justo, tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Eu sei que essa parte final aqui, ela é um pouquinho mais chata, mas é o que eu falo para vocês. A gente tem que falar um pouquinho sobre o CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, ou seja, da contabilidade, para vocês entenderem como que funciona essa parte também da mensuração do valor, tá ok? A gente não vai adentrar muito, porque não é, nesse caso aqui, dentro do plano de ensino, mas a gente passa para vocês também essa parte aí da mensuração, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Alguém tem dúvidas? Pode perguntar, pessoal. Fiquem à vontade. Prof, os exercícios já vai ser amanhã? Vai passar exercício ou ainda vai ser parte teórica amanhã? Não, ainda vai ser teórica, tá? Eu acredito que a partir da terceira aula a gente vai passar alguns exercícios para vocês. Vai ter objetivos também de classificação. Aí depois a gente passa para vocês fazerem a escrituração, tá? Eu sei que vocês querem muito fazer escrituração, já começar a calcular, mas conforme a gente vai passando o conteúdo em si, né, de conceitos, aí posteriormente a gente faz essa, vamos dizer assim, essa lista com exercícios de escrituração, tá? Para vocês apurar cultura permanente e tal. Quem que quer muito, professor? Que eu não quero, não. Quer não? Não quer resolver? Amiga, por favor, né? Não vai envergonhar nós, né, amiga? Não, mas são exercícios tranquilos, tá, pessoal? São exercícios tranquilos, tá? A gente não vai passar um exercício que vocês não conseguem entender ou desenvolver, mas é o básico para que vocês, quando forem numa empresa, vocês terem aí, no caso, um jeito de executar, né? Que já viu. Se alguém perguntar, não, vi sim. Porque às vezes, por isso que eu falo para vocês, é importante que vocês façam estágio, tá? Por quê? Porque o estágio vai ajudar muito, pessoal. A gente aprende, vai lá, vai com interesse, né? Principalmente se você tiver meio período, peça para uma empresa, mesmo que ela não te pague nada, né? Aí alguém fala assim, professor, eu vou trabalhar de graça. Pessoal, não é de graça. Por quê? Porque se você observar o tanto que você ganha aprendendo, posteriormente você pode sair de lá e montar sua empresa, ou já entrar em outra empresa com experiência e ganhar mais. Foi o que aconteceu comigo, né? Fiquei 1 ano trabalhando aí sem ganhar nada, tá? Muita gente falava, uai, mas você cumpre horário da 1 às 5 da tarde e não ganha nada. Eu falei, não, eu ganho experiência, tá? Então é importante que a gente tenha essa visão também, tá? Ô, professor, Oi. ontem eu fui fazer um cadastro aqui daquela Agropel Sementes. É engraçado que lá eles usam o CPF, né? Não é o CNPJ.
Tipo, é o Mas CPF do dono lá, acredito que seja lá. é Aí, aquele que eu falei. Pode ah, falar. aí eu fiquei confusa com aquele cadastro lá, né? Porque geralmente a gente faz é CNPJ, lá é um CPF, né? O nome dele, tem a razão social, né? Tudinho certinho, nome fantasia, que é a Semente Agropel lá, alguma coisa assim, e o nome que é Agenor não sei o que lá. Seu Mas é um Agenor. CPF, né? É porque Não é. assim, ó. É que você tem que observar assim, ele tem a empresa jurídica e ele tem as fazendas dele. Então depende para qual fazenda que foi, porque a fazenda dele provavelmente não tem CNPJ, é no CPF dele, que daí ele vai ter inscrição estadual. É verdade, era para uma fazenda mesmo, não sei qual, Isso. mas nós estava arrumando um carro de uma fazenda dele, uma estrada. Isso, no caso é no CPF dele, porque é direcionada aquela estrada, entra a questão do custo da fazenda, então não é da empresa jurídica Agropel. Pode ser que ele coloque a Genor Agropel para subentender, tá? Mas se a gente for ver, na fazenda, pessoal, raramente a pessoa faz o cadastro para pessoa jurídica. Aí é como um grupo, né? Um exemplo, Grupo Bom Futuro. Aí já é um CNPJ, é uma fazenda muito grande. Então, nesse caso, seu Agenor, basicamente é para fazer uma das fazendas dele que ele coloca o CPF e a inscrição estadual. Então, a inscrição estadual vai direcionar para qual fazenda que é, tá? Mas eu acredito que ele deva ter mais de 2, 3 inscrições, tá? Dependendo aí as fazendas dele. Então, seria isso, tá ok? Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Daiane, Sara, Luana, não falaram nada, né? Só a Josiane e a Eva. Mas basicamente seria isso o nosso conteúdo de hoje, tá? Eu não costumo acelerar demais e também não atrasar demais, tá, pessoal? Existe contratempo, como eu falei para vocês, como eu estou aí nas aulas de mestrado, então, às vezes, como a gente está em acesso remoto também, minhas aulas é remoto, às vezes eu tenho que parar e responder. Então, por isso dá esse tempinho aí, que a gente para, responde e já volta à nossa aula. Mas desde já peço desculpa a vocês, a gente tenta amenizar, mas a gente tem que prosseguir. Tem essas questões aí, tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não, nenhuma? Tá ok, prof. Beleza? Pessoal, eu vou estar postando, então, a atividade até amanhã, né? Porque aí é o horário das 9 às 11 para vocês fazerem, mas fica até às 23 horas, com exceção aí da... Amanhã você pode, na verdade, você pode acessar, né, Josiane? Amanhã, porque você para... Ah, não, você para meia-noite de hoje, né? Até meia-noite de sábado. Amanhã você não tem acesso nenhum, né? Isso, aham. Ah, tá. Não, qualquer coisa eu mando atividade para você aí eu respondo pelo e-mail que você mandou, tá Uhum. bom? Daí o senhor me mandar Eu, hoje, que nem da outra isso, vez, né? Aí isso. eu Eu já mando, respondo e mando pro senhor uhum. ainda hoje. Tá, eu mando para você ainda hoje, tá? Pode ficar tranquilo, até antes da meia-noite eu mando para você. Porque eu tô numa correria, pessoal, daqui a pouquinho eu já tenho aula de SIC, então a gente termina uma aula, já começa outra, por isso que às vezes eu termino um pouco, bebo uma água, respiro, né? A gente tem que ter esse intervalo aí para começar outra aula. Mas amanhã, tá, pessoal? Amanhã não esqueça, 9 horas, vocês podem acessar lá, vai ter atividade, com exceção da Josiane que eu vou mandar hoje. E aí vocês respondam, por quê? Porque vai valer como chamada e nota também. Não corrigir as atividades, estamos na correria aí, estávamos terminando de lançar os planos de curso, já finalizamos, agora a gente vai começar a corrigir e colocar nota para vocês lá. Lembrando que, como eu falei, não é uma grande nota, é 0,7, 0,8, porque vai acumular, e no final, se você fez todas as atividades, basicamente vocês têm aí um 10, tá bom? Pessoal, então, desde já, muito obrigado, tá? A gente fica por aqui e a gente volta na próxima sexta-feira, tá? Com novos conteúdos. Aí eu vou passar para vocês mais algumas teorias, mais alguns exercícios, como se faz, e depois a gente coloca a mão na massa para resolver, tá? Eu sei que a Eva quer resolver, a Luana, a Josiane está aí animada, né? Josiane futuramente vai trabalhar numa fazenda, né, Josiane? Como as demais também. Sim, prof, eu tô esperando o senhor arrumar uma vaga pra mim. O senhor Né? tem uns contatos aí, uai. Pessoal, aproveitando aí, quem tiver interesse de estagiar no Sicredi, tá? Leve um currículo lá, tá? Antes de ontem eu tive lá e
eu perguntei para a gerente lá sobre a questão, né, que tinha uma aluna que está fazendo estágio, e ela disse que o Sicredi tem a probabilidade de contratar estagiário. Então, se alguém quiser levar um currículo lá no Sicredi do Jacarandás, tá? Mas pode acontecer de realocar para as outras unidades, tá bom? Se você tiver interesse, leva um currículo lá, fala que tem interesse de estagiar, tá bom? Pessoal, basicamente é só isso. Boa sexta-feira para vocês. Só peço que vocês escrevam, antes de sair da sala, escreva o nome aí no chat, para a segunda chamada aí, para a gente depois fazer o lançamento, tá bom? E aí a gente vai fazer o lançamento. Então, muito obrigado, boa sexta-feira, bom final de semana, se cuidem, até sexta-feira que vem, e aí a atividade de vocês vão estar disponível a partir a partir das 9 horas de amanhã, tá bom? Então, antes de sair, coloca o nome de vocês no chat e um ótimo dia.